Bem, pessoal, vamos começar aqui desde o início aí entrando no SIGRH. Eu faço o login, porque a gente acaba expressando o caminho desde o início, para não ter nenhuma dúvida. Ó, o que também tem algumas dúvidas. O endereço de IP, que é onde, obviamente, você está utilizando seu computador, não está logado na rede do IFAL. Tranquilo, eu estou em casa, né? Então eu não estou logado. Se eu estivesse, ele abriria aqui para mim tranquilamente a opção de fazer o registro da entrada e saída, como a gente está acostumado. E aí o que a gente faz? A organização aqui para esse registro de trabalho, no caso remoto para a gente vai continuar acessando o sistema, obviamente, sem o registro do ponto, porque a gente não consegue, já que a gente não está na rede do IFAL, tá? Aí você vem aqui, ó. Você entra no seu sistema do SIGRH e vem na opção ponto eletrônico. Essa opção só vai apresentar uma das opções que é a ocorrência e você vem cadastrar a ocorrência. O que foi colocado para a gente ontem foi serviço externo autorizado pela chefia, né? Só para explicar algumas coisas, porque aqui tem uma série de ocorrências listadas, amparadas por lei ou por instrução normativa e portarias, e que trazem para a gente as situações aplicadas para cada tipo de denominação aqui das ocorrências, e se exige você colocar um anexo, né, um arquivo que comprove essa ocorrência. No caso, eu vou colocar assim, saída para júri, então você precisa de um arquivo que comprove. E se essa modalidade de ocorrência exige compensação. Então, se ela exige anexo ou se exige compensação, é interessante quando a gente fizer essas ocorrências, observar o tipo de ocorrência, se ela exige ou não compensação ou anexo, né? Porque essa nossa aqui agora, eu vou logo direto nela, não vai exigir compensação e nem vai exigir anexo, tá? O que ele citou ontem na reunião, eu espero que eu esteja 100% certa, mas é serviço externo autorizado pela chefia e ele entra aqui por período, tá? A gente tem aqui um registro de 4 horas, né, o nosso, então como é por período, acaba que ele vai substituir aí o que nós precisamos para esse tipo de modalidade. Serviço externo aqui autorizado pela chefia, no caso por hora, quando você sai, sei lá, pega o transporte para fazer alguma movimentação e aí você acaba utilizando esse tipo de ocorrência que também não precisa de anexo e também não precisa de compensação. Então a gente vem aqui, ó, serviço externo autorizado pela chefia, inclusive ele coloca aqui hipótese de trabalho remoto prevista pela instrução normativa 21, não pela 19, a gente tem uma primeira opção aqui que fala sobre, deixa eu colocar aqui rapidinho, trabalho remoto, a instrução normativa, que é no caso a 90, não é 19 que eu falei errado, ela fala sobre comorbidades, etc. Então, é um pouquinho diferente, tá? Então, aqui, serviço externo autorizado pela chefia por período, sem compensação e sem anexo. Eu vou clicar aqui nela, em uma seleção no botãozinho verde, aí vai aparecer o servidor, né? Os dados aqui, matrícula interna e externa, federal, o cargo, serviço externo autorizado pela chefia por período. Aqui você pode, inclusive, ter acesso às outras opções de ocorrência. Enfim, você pode fazer a mudança aqui no caso, tá? A data de início é sempre o dia que você está fazendo esse registro. E era interessante a gente saber se a gente conseguiria fazer isso efetivamente ao longo de um período. Por exemplo, se a gente souber já se vai passar 2, 3 dias, se a gente consegue, mas eu acho que não, né? Homologada pendente, óbvio que a gente está começando agora. Nenhum arquivo selecionado porque não exige, e aí coloca aqui, enfim, cada um coloca uma mais atividade externa de coordenação autorizada por chefia imediata. E aí a gente vai lá, se você quiser ver registro de ponto do servidor, que no caso pra gente é o que a gente registrou nesse dia ou nos dias passados como um resumo, né? De quantas horas, a gente pode abrir também esse maisinho que vai abrir exatamente essa descrição, tá? Aí eu venho aqui e cadastro. Vocês vão ver, ele carrega, ó, ocorrência cadastrada com sucesso, e aí, ok, você pode até conferir aqui no seu registro, que a gente começou a fazer os registros ontem, né? Ele já começa, tá vendo, dia 9, ele já compensou aqui 8 horas. Ontem eu fiz uma parte, grande parte, na verdade, e acabei que eu coloquei 1 hora de almoço que não era, enfim. Mas fiz a ocorrência até para fazer o teste e ele já compensou as 8 horas necessárias para esse momento, ok? Espero que ajude a todos aí. Um abração.